coração, levanta sua Bíblia comigo bem alto e declara assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Abre ela na carta aos Romanos, capítulo 1. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Governa sobre esse culto. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo. Todos encontraram? Carta aos Romanos, capítulo 1. Vou ler uma versão diferente hoje, RA. Primeiro versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Aleluia. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, a vossa e a minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, aleluia, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Paulo escreveu essa carta a uma igreja que não era uma igreja fraca, não era uma igreja menos relevante, não era uma igreja sem importância. Muito pelo contrário. Nós estamos falando da maior cidade da época do planeta Terra toda, era Roma. Tinha a maior quantidade de habitantes. De todas as cidades do mundo, Roma, nesse período, era a que tinha maior quantidade de habitantes. Por ser tão grande e acolher tantas pessoas,
haviam ali pessoas de várias etnias diferentes, culturas diferentes, de vários lugares diferentes. Roma tinha um estilo de dominação, que eles tomavam um território, mas eles não mexiam muito com a cultura local. Eles inclusive deixavam que culturalmente eles decidissem o que eles precisavam resolver pela cultura deles, desde que aquela cultura deles não rompesse com alguma lei de Roma. Estão entendendo? Tanto que quando prenderam Jesus, pela lei dos judeus eles condenaram Jesus, mas eles mesmos não podiam matar Jesus sem o veredito de Roma, então levaram, porque um decreto de morte só podia ser emitido pelos romanos. Então eles até permitem que a cultura do povo que eles subjugam seja em determinado nível alimentada, praticada, vivida, desde que não rompa os princípios deles, os interesses deles. Então dentro de Roma, nós estamos falando de um povo miscigenado, de um povo que culturalmente falando, praticavam vários tipos de crenças no que toca à vida religiosa ou espiritual. Inclusive tinha os judeus lá, que tem toda uma separação da vida deles, né? Para o judeu ortodoxo que pratica a lei mosaica, eles têm todo um estilo de vida diferente do restante dos povos. Os gregos têm as suas práticas, têm o seu panteão de deuses, os romanos tinham o seu panteão de deuses, cada um ali dentro do mesmo território, vivendo muitas coisas diferentes. Só que Atos 2 trouxe uma expansão do cristianismo para povos de várias culturas diferentes, irmãos. Quando o Espírito Santo desceu, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Gente de vários povos, etnias, culturas, raças diferentes. E cada um deles tiveram o seu encontro com Jesus. E a partir desse encontro com o Espírito Santo ali, o Paráclitos, o Consolador, aquele que veio em envio de Jesus Cristo, ele mesmo disse: eu vou para o Pai, mas envio o Consolador. Então quando eles tiveram esse encontro, eles voltam para as suas regiões, mas eles não voltam as mesmas pessoas, eles voltam cheios do Espírito Santo de Deus. E qual era a prática natural daquele que teve um encontro, aquele que sai incendiado de um lugar? Colocar fogo onde ele chega. Então eles chegavam nas suas comunidades e começavam a compartilhar: Jesus, o Espírito Santo, eu tive um encontro, eu estive lá, eu estava reunido com eles até que viesse do alto, eu ouvi o ensino dos apóstolos, diariamente estávamos repartindo pão nas casas, na sinagoga, era assim, era assado, vem cá, nós precisamos fazer assim, abre tua casa, abre a sua, vamos nos reunir diariamente, vamos compartilhar o pão. Eles chegaram nas suas regiões, levando aquilo que eles haviam recebido no tempo junto. Então se formou ali uma comunidade, e uma comunidade em um lugar relevante, um lugar influente, um lugar que também precisa de Jesus. E aqui eu quero fazer uma pausa para aplicar isso na nossa vida. É muito comum nós segmentarmos o poder do Evangelho somente na nossa extrema necessidade. Quando nós pensamos na necessidade de Deus, logo vem na nossa cabeça o alcoólatra que soca a cara da esposa, dos filhos, o Zé Droguinha que vem tudo dentro de casa, o ladrão que está roubando todo mundo. É assim ou não é, gente? Aquele que está em depressão, que não consegue levantar da cama. Quando nós pensamos no poder transformador do Evangelho, culturalmente falando, nós segmentamos e encurtamos o poder do Evangelho somente a essa determinada esfera da sociedade. Precisam do Evangelho? Com certeza precisam, irmão. Mas nós estamos falando do extremo. Agora, antes de chegar no extremo, também tem uma outra fatia da sociedade que também precisa do poder transformador do Evangelho. Na verdade, todos nós precisamos diariamente do poder transformador do Evangelho. Como nós acabamos de ler, é de fé em fé. E aí a justiça de Deus vai sendo validada na nossa vida. Porque quando nós debruçamos sobre esse tema, sobre a fé,
Então logo nós começamos a pensar, se é de fé em fé, e a fé ela precisa ser praticada, ela precisa ser vivida, ela não pode ser um discurso, senão se tornam meras palavras. A vida prática é que te endossa se você tem fé de verdade ou não, ou se você está dentro de um formato religioso. E essa carta escrita à igreja aos Romanos, ela tem esse poder libertador de tirar as pessoas, o espírito aprisionado das pessoas desse sistema religioso, sabe, que mais condena do que estende a mão, mais discursa do que pratica, mais julga do que vive. Hoje nós não vivemos isso, nós estamos falando só de outras regiões. Aqui na IPA não tem isso, tá bom, gente? Em nome de Jesus, sim ou não? Você pode dar uma salva de palmas pela sua igreja, em nome de Jesus? Então existe a necessidade de ir de fé em fé, traduzindo, de prática em prática, de ações em ações. Agora eu vou compartilhar com vocês o que o Espírito Santo tem confrontado o meu espírito. Brinquei aqui, antes de começar a mensagem com o Gilson, falando que eu sou crente velho já. E o que o Espírito Santo me confrontou é que, pelo tempo, pastor, de cristão, de crente, será que as minhas obras são equivalentes àquilo que eu professo a fé em Cristo? Será, pastor, que eu estou falando de mim, tá, gente? Agora aplique a sua vida no meu lugar aqui. Vou falar de mim, você finge que é você, tá? Será que as minhas práticas são equivalentes ao tempo que eu professo a fé em Deus? Será que eu não estou como a igreja de Roma? Uma igreja que foi avivada, recebeu ali a chama do Evangelho, aquela paixão, aquele impacto, se rendeu a Cristo, mas acabou se curvando diante de um sistema religioso, que por anos e anos e anos vão e praticam aquilo que tem um protocolo de religião, aquilo que parece ser. Mas o apóstolo Paulo começa a fundamentar essa carta, para que através da verdadeira justiça de Deus, aquelas pessoas fossem libertas da garra da religião, elas começassem a pensar, mesmo com um povo miscigenado, cheio de culturas dentro daquela igreja, sabe, cheio de realidades diferentes, cheio de pensamentos diferentes, ainda assim que todos eles se convertessem a um único nome chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aquele que o Pai designou para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Lembra do domingo passado? Jesus fala que Ele está no Pai e o Pai está nele. Se nós tivermos relacionamento diário com Jesus Cristo, irmão, logo o Pai estará em nós, e a verdadeira justiça de Deus será contemplada, porque não tem a ver por merecimento, irmão. E esse acho que é o primeiro fundamento que nós vamos caminhar nessa manhã. Se nós pensarmos só no que nós merecemos, vou falar de mim, da minha vida, eu não merecia nem estar aqui, não merecia, irmão. Eu não estou falando pelo pior momento da minha vida, não estou falando pela história que vocês conhecem, eu estou falando de mim. Eu sei quem eu sou hoje, e eu sei que ainda hoje, Fran, eu preciso melhorar em muita coisa. Eu sei quem eu sou quando eu me olho no espelho, eu sei os pensamentos que passam aqui dentro, e que diariamente eu tenho que viver de fé em fé, porque senão eu vou desistir. É a guerra diária, constante. Acontecem as coisas, o primeiro pensamento, irmão, não vem amar aos outros, amar uns aos outros, não vem não, pastor. O que vem é testosterona, irmão. Tem testosterona aí dentro ou não tem? Tem ou não tem, Kleiner, aí dentro? Um monte de testosterona. Quando acontece as paradas, o primeiro pensamento que vem não é com o Espírito Santo não, irmão. É a reação da sua alma, por conta do mundo de hormônio, por conta do mundo de coisa. E aí diariamente nós temos que ir lá e nos fazer lembrar, calma, lembre-se da verdadeira identidade em Cristo, o que Cristo faria nos meus passos.
que Jesus Cristo faria nessa situação. Existe um momento que Jesus trouxe juízo, existe. Mas a maior parte do tempo ele fala o quê? Vai, não peques mais para que não te suceda coisas piores. A gente, poeticamente, pastor, se apega na expressão da generosidade, do amor, e só que esquece o restante das coisas. Quando Jesus disse, eu não te condeno, está livre. Onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno, tá de boa. Aí para aí, né? Só que ele vai e fala o quê? Não peca mais, para que não te suceda coisa pior. Irmão, o que é pior do que um apedrejamento? Ou seja, a morte. Tem coisa pior do que a morte. É você morrer e ser condenado eternamente a uma vida de sofrimento. E sem a graça de Deus, era isso que nós merecíamos, era isso que eu merecia, irmão. Pelas minhas ações, Rose, eu merecia isso. Eu tenho convicção e clareza disso, que se não fosse a graça de Jesus, irmãos, eu viveria uma vida eterna de sofrimento, tormento. Se não fosse a graça dele. Primeiro que eu já estava lá, né? Já nem estava mais aqui. Eu tenho orgulho de falar isso. E eu falo, todas as vezes que Jesus tem me permitido conectar, eu sempre falo isso. Que eu amo tanto vocês, porque hoje eu só tenho vida por conta da oração e intercessão de vocês. Eu vou gastar a minha vida por amor a vocês. Pode ter certeza disso. Não é uma obrigação. É amor mesmo. Mesmo com as nossas divergências, eu amo as nossas convergências. Aleluia. E é o amor que Cristo coloca em nós. Podia, irmão, estar gastando a minha vida ganhando dinheiro. E eu tenho habilidade para isso. Eu sou uma pessoa inteligente. Às vezes sou até comportado. Só que eu ia viver uma vida de prazer para mim, para minha filha, para minha esposa. Talvez para mais um menino que venha por aí, né? Aleluia. Só que aí, irmãos, um dia essa minha vida ia acabar. Talvez 100 anos que eu vivesse nessa terra, 120, não sei. Vai acabar. E quando eu chegar diante de Deus, eu vou falar assim, deixa eu entrar aí. Só que eu corro um sério risco de ele falar assim para mim, ó, não vai entrar não, guerreiro. Você fez tudo o que você quis com a sua vida, eu não te coloquei lá para isso. Te coloquei lá para um propósito. E você fez o teu propósito, não fez o meu propósito. E é isso que a carta aos Romanos tem essa intenção de trazer a consciência daquela igreja, uma igreja estratégica, uma igreja talvez bem posicionada na sociedade, uma igreja que talvez todo pastor gostaria de pastorear, uma igreja rica, estruturada, uma igreja montada, uma igreja que poderíamos falar assim, nossa, é só pegar e fluir. Tem essa missão, irmão, de converter a mente e a missão dessa igreja para um verdadeiro propósito. Sabe o que isso me ensina? Que não importa se nós estamos lá na extrema escassez, ou se nós estamos na abundância, não importa qual esfera a nossa vida está, o que importa é que Cristo verdadeiramente seja o centro das nossas vidas, e que todas as nossas decisões sejam pautadas e alinhadas com Ele. Aleluia! Eu tenho uma palavra para o seu coração, meu irmão. Não importa o que você está vivendo nessa estação da sua vida, eu tenho uma palavra para o seu coração, de que Deus Ele vai se apresentar também nessa estação que você está vivendo. Você vai ver a poderosa graça de Jesus Cristo se apresentar a você hoje, em nome de Jesus.
Eu oro para que os anjos do Senhor vão na sua frente, vão na sua causa, vão lá onde você precisa que Ele toque, vai no seu filho, vai na tua casa, vai no teu trabalho, não importa qual é a sua necessidade, mas que nessa manhã o verdadeiro poder do Evangelho se apresente para você e que te conduza a viver de fé em fé, de prática em prática, de paixão em paixão por Jesus Cristo, por desfrute da presença do Altíssimo. Aleluia, aleluia. Tem uma nova medida, irmão, para que nós vivamos um relacionamento com Deus, uma medida onde nós vamos descansar nele diante das nossas limitações. Não é se olhar, Fran, como o Joe Bolzão, falando assim, não, eu sou poderoso. Não, eu sou limitado. Só que eu pego a minha limitação e eu deposito nele, porque ele tem que ser o centro da minha vida. E então eu descanso para conseguir viver de fé em fé, irmão, senão eu nunca vou viver a fé. Ou eu tenho fé que Jesus pode fazer aquilo que eu não posso, ou eu preciso entrar em uma jornada de descobrir quem Ele é para mim. Ou eu descanso no Senhor, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio do dia mau, mesmo em qualquer extremidade que você esteja. Ou você descansa no Senhor, confiando nele, ou nós precisamos dar as mãos e entrar em uma rota de descobrir verdadeiramente quem Ele é. E a carta aos Romanos, ela tem essa missão de apresentar de fato a obra redentora. Nós só conseguimos desejar algo quando nós temos clareza, Rafa, de onde nós estamos. E eu vou reforçar aqui, pode parecer repetitivo. Meu Deus, vocês aceleraram o relógio, não? Vocês estão na maldade. Eu sei das minhas limitações, irmão. Eu sei o quanto que eu sou dependente da graça de Cristo todos os dias na minha vida. Mas eu decidi esse ano de 2026 que eu vou me esforçar ao máximo que eu puder, que eu conseguir, para me tornar um marido melhor para minha esposa. Mesmo querendo brincar de roxinho com ela, desculpa, tá, Vaso? Às vezes eu quero brincar de roxinho com ela, segurar assim até ficar roxo. Aí eu vou clamar a graça de Deus e falar assim, Pai, me faça aceitar isso daqui, que eu possa ser a melhor pessoa. Sabe o que tem doído no meu coração, tio? É que às vezes eu espero dela o marido que eu não sou. Às vezes a esposa que eu espero está no marido que eu não sou. Só que é mais fácil, pastor, eu culpar ela e falar assim, não, meu casamento é o caos, porque ela. Mas será que o que ela é só não é um reflexo do que eu estou deixando de ser? Ah, mas é que ela tem que fazer para que... Não foi isso que Jesus fez. Jesus, nós acabamos de ler, que em primeiro lugar, Ele fez por nós. Para que um dia nós tomássemos a decisão de querer ou não o que Ele fez por nós. E eu como marido, eu tomei essa decisão em 2026, que eu vou fazer em primeiro lugar. E de mim, quem vai cuidar? Jesus cuida. Ou eu descanso nele, confio que Ele é o meu Pai e vai cuidar de mim, ou eu não vou conseguir viver esse versículo que fala de fé em fé. É a vida prática, irmão, é sair daqui para fazer alguma coisa. Não quero que vocês saiam daqui com uma sensação assim, nossa, que foi um culto bonito. Senti até um arrepio. Eu quero muito, sabe, ouvir quando passar alguns dias dessa semana, os testemunhos vindo aí através dos relacionamentos da igreja, falando assim, nossa, eu saí daquele culto, eu coloquei em prática esse projeto e já estou vivendo tal coisa. Já estou vendo aqui a luz no final do túnel e dar continuidade nas práticas, porque é a fé, irmão. Não adianta nós falarmos de graça. A graça não se manifesta se não tiver fé. E a fé não existe sem a ação. Vejam como uma coisa conecta na outra. Sou totalmente dependente da graça. Só que eu não acesso a graça sem fé.
Eu não tenho como dizer que eu tenho fé se eu não tenho prática. Se eu venho aqui, prego para vocês, chego em casa e vou lá brigar com a minha esposa. Irmão, serão meras palavras lançadas ao vento, que logo se destrói. Mas o poder por trás dessa carta que nós estamos estudando está cavando fundamentos para que nós possamos construir uma jornada de vida relacional com Jesus Cristo. Durante a história da igreja, alguns movimentos avivalistas, marcaram a história da igreja. O último movimento que nós temos mais recente, assim, mundial, é o da Rua Azusa, que marcou o falar em línguas, entrando até para dentro de uma doutrina de algumas igrejas neopentecostais, pentecostais, carismáticas, tornando-se até doutrina, que aconteceu na Rua Azusa. Antes disso era meninice, era um monte de coisa. Mas o que o movimento avivalista trouxe, lançou um fundamento, irmão, para que hoje nós tivéssemos essa ferramenta de edificação pessoal, que é o falar em línguas. Agora, entre todos os avivamentos, outro bem forte, ano 1600, a Reforma Protestante, Martinho Lutero. A história de Martinho Lutero é muito interessante, que ele veio de um colégio agostiniano e ele era meio baladeiro, saindo de uma das suas vidas de balada, em um dia chuvoso, ele junto com um parceiro de copo dele, saíram e caiu um raio e queimou, fulminou o amigo dele ao lado dele. Ele falou: meu Deus, isso foi um livramento, isso é um chamado, eu preciso entregar a minha vida, senão eu vou morrer igual esse daí morreu. E ele correu para dentro do convento, o convento agostiniano. E ele foi crescendo na graça e ali se tornou um monge dentro da igreja. Em um determinado momento ele teve um sonho com a vida sexual ativa dele no passado. E aí ele acordou, falou que aquilo era demônio e que ele precisava das penitências para que o espírito ruim saísse da mente dele e não tomasse mais ele em sonho. E ele acordou, leu lá o texto que ele tinha que ler, contou as bolinhas que ele tinha que contar, se autoflagelou. E ele entrou num período de meditação. Onde? Carta aos Romanos. Que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então espera, se eu sou salvo por causa de Jesus Cristo, Ele é a expressão da graça, eu preciso dele. A obra tem que validar a fé nele, e não a fé na ausência dele, que sem ele eu me puno, eu me autoflagelo e resolvo a parada. Não, peraí, Cristo no centro de tudo, solo Dio glória, uma das teses dele, só a glória de Deus é capaz, irmão, de quebrar todas as barreiras que nós temos. E às vezes nós gastamos tempo demais tentando resolver as coisas na força do nosso braço, sendo que a expressão da fé é dobrar o teu joelho, orar e descansar no Senhor, que Ele fará o melhor para a sua vida. E então Lutero se levantou e falou assim: não adianta eu me flagelar, o que eu preciso é relacionamento com Cristo. E foi mais fundo, e ele tem 95 teses da Reforma Protestante ali, tem todo um contexto por trás, e eu gostaria muito de ter tempo para falar sobre isso. É um dos temas que eu mais sou apaixonado por falar, Reforma Protestante. Só que não tem tempo, mas marcou, através desse estudo, uma nova estação na vida da igreja, irmão. Trouxe libertação, trouxe um rompente com cadeias. Rua Azusa trouxe libertação, trouxe um rompente com prisões. A igreja de Roma trouxe libertação, trouxe um rompente com prisões. Sabe o que enche o meu coração de expectativa, pastor Laurito? É que se para Roma foi assim, se lá em Wittenberg, na Alemanha, para Lutero foi assim, se Azusa nos Estados Unidos foi assim, o que vai acontecer na Dom Vilares, irmão, a hora que nós conseguimos entronizar Cristo na nossa vida? Aleluia!
Nós não sabemos o dia de amanhã, irmão. Quem sabe nós estamos há alguns dias de que esse nome da rua Dom Vilares, como o nome da rua Azusa, seja marcado na história por um grande avivamento, onde Cristo foi apresentado, entronizado, desejado no nosso meio, e a consequência é que venha esse rompente, esse avivamento. Aleluia! Aleluia! Nós estamos na iminência, irmãos, de um mover espiritual muito forte no nosso meio. Aqueles que são espirituais já estão notando isso, irmão. Aqueles que conseguem ler o clima espiritual já está notando isso. Jesus posicionando todas as coisas, tirando algumas pedras do caminho, ajustando a agenda, sabe, está tudo sendo conectado, porque estamos à iminência de algo muito poderoso acontecer, que não tem a ver comigo, não tem a ver com cada um de nós, mas tem a ver com Cristo sendo o centro da nossa vida. É Ele, por Ele e para Ele. É por Ele, irmão. Não tem outro motivo, não tem outra razão. O evangelho genuíno e verdadeiro tem um dono, chamado Jesus Cristo. Ele é a expressão do verdadeiro evangelho. Ele já foi prometido nas Escrituras e se cumpriu em Jesus Cristo. Se aquilo que foi profetizado se cumpre em Jesus Cristo, Jesus Cristo é o cumprimento do que foi profetizado, irmão. Então, a vida de Jesus Cristo revela o projeto do céu. Jesus Cristo é a revelação do plano de Deus para nós. Jesus Cristo não é uma religião, Jesus Cristo não é um menininho da manjedoura, Jesus Cristo não é o Natal. Jesus Cristo é a única chance que eu tenho de fazer algo nessa vida, irmão. Jesus Cristo é o único caminho, Jesus Cristo é a única porta, Jesus Cristo é o motivo pelo qual meu coração ele está batendo. É por Ele e para Ele tem que ser todas as coisas, irmão. Aleluia! Aleluia! Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É por meio dele que recebemos a graça e o apostolado. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Duas estações. A graça é a nossa vida, irmão. É a expressão da nossa vida, é a graça. Se não for a graça, vai investir bastante tempo nisso. Agora o apostolado é o envio. A graça precisa ser entendida e compreendida para que ela em nós gere algo. Não para aqui. Jesus, ele se apresenta na Bíblia como a porta da salvação. Mas depois da porta chamada salvação, tem o caminho. E quem é o caminho? Aleluia. Não para na porta, fomos salvos, a graça, entendemos essa lógica. Entendi que sem Cristo eu não passo de uma tragédia e que eu preciso dele na minha vida. Constantemente, de fé em fé, eu entendi tudo isso, ok, e agora? Algo precisa ser gerado a partir daí, eu preciso começar a caminhar pelo caminho. Olha o que a palavra nos ensina, irmão, ensina a criança, não é o caminho, é no caminho, aleluia, e tem uma grande diferença. Sabe qual é a diferença?
Eu podia falar assim: Fran, você quer ir para a praia? Desce aqui a Dom Vilares, pega a Avenida da Tancredo aqui, vai nela lá para frente, você faz assim um redoqué lá na frente, lá você já vai estar na Imigrantes. Aí você desce lá e você vai sair na praia, você escolhe qual você quer ir lá. Eu te apontei. Agora quando eu vou com ela no caminho, sabe o que eu faço? Fran, me dá a mão aí. Vamos lá que nós vamos no caminho. Ensinar a criança no caminho que se deve andar. Para mim, pastor, tem uma lição espiritual por trás disso. Gente, se apaixone pelas Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Façam essa prática, comecem a andar com a Bíblia de papel na mão. Reúna sua família em nome de Cristo para ler a Bíblia junto. Nós falamos hoje com os pastores, nós vamos colocar um plano de leitura bíblica para que em um ano todas as famílias da igreja, sabe, vão caminhando e chegar no final do ano a gente tenha lido a Bíblia toda junto em famílias. Isso não tem a ver com célula, tem a ver com vida relacional com Cristo, é pegar na mão e falar no caminho. Agora voltando àquilo que eu estava aqui pregando, sai mais volta. Quando ali está escrito, pega na mão da criança e vai com ela no caminho, o que eu entendo de uma forma espiritual, é que às vezes eu sou essa criança, que alguém precisa pegar na minha mão, pastor, e me apresentar o caminho, porque sem alguém do meu lado me mostrando o caminho, eu posso me perder no caminho. Sem alguém do meu lado, no caminho comigo, sabe o que vai acontecer, pastor? Ao invés de virar à direita, à esquerda na Tancredo para ir para o caminho que foi apontado, eu posso ir para a direita. Ao invés de ir para a praia, eu vou para o centro, irmão. Vai chegar no centro, eu vou ser assaltado lá naquele... estourando o vidro e toda aquela problemática que vocês conhecem aqui de São Paulo. Meu Deus! Aí sabe o que pode acontecer? Olha como isso é profético. Abra seu entendimento espiritual em nome de Jesus. Eu, como a criança que me apresentaram o caminho e falaram para mim ir lá, que o caminho era aquele lá, ó, vai lá, e no caminho eu acabei me perdendo, sabe o que eu posso falar? Ih, esse negócio aqui é perigoso, cara. Olha aí, fui assaltado, só tive prejuízo. Dentro da minha cabeça eu estou no caminho, me mostraram, vai para lá, pega a Tancredo e você vai chegar. Eu estou no caminho, eu estou no caminho errado, eu me perdi no caminho. Vocês estão entendendo? E por estar sozinho, na direção errada, mesmo acreditando estar no caminho, vem os danos todos. Agora, irmão, quando a figura é o contrário, quando eu me permito caminhar com alguém, reconheço a minha pequenez, estendo a mão e falo assim: meu amigo, me ajuda, me conduz nesse caminho aí, me apresenta esse caminho, vamos juntos, vamos comigo. Então aquele que está mais maduro do que eu na fé, pega na minha mão e vai junto comigo. Eu não me perco no caminho. Mas o altar da autossuficiência às vezes ainda está de pé aqui dentro, irmão. Às vezes ainda estamos colocando lá holocausto no altar da autossuficiência. Não, eu já entendi tudo. Eu e Deus, ó, é chegado o meu tempo nesse lugar, né, pastor? Eu e Deus aqui, eu não preciso disso aí não. Isso que vocês estão falando aí, é eu aqui, ó, minha família. Aí vão lá, se trancam em família e vivem aquilo ali. Aqui, nós em família. Beleza, irmão. Glória a Deus, aleluia. Jesus vai voltar. Você vai prestar conta, não é para mim não, é para Ele. Algo precisa ser gerado. Nós recebemos a graça, o direito à vida. É isso que a graça representa, direito a viver. Deus te deu esse direito e deu um nome ainda, presente. Aleluia. E o apostolado, ou seja, junto com o direito da salvação, direito de viver, vem uma missão que precisa ser plantada, fundamentada em nós, que é caminhar no caminho, com alguém que é mais maduro espiritualmente do que nós, irmãos. E esse ano de 2026 eu oro, sabe, para que nós consigamos caminhar em discipulado aqui na nossa igreja. Para que nasça de verdade, gente, de forma sincera, esses relacionamentos.
onde um vai ter humildade de falar, me estende aqui a mão e me conduz aí no caminho, eu estou vendo que você já está mais para frente do que eu nisso daqui. Isso não é feio não, irmão. Pelo contrário, é você ganhar tempo e atalho. Para que quebrar a cara? Para que ficar perdido no caminho? Para que ficar refém das suas próprias emoções, só conseguindo ver os desafios? E essa é a prova de que você está perdido no caminho. Se você olha para dentro dessa comunidade de fé que se esforça tanto para mostrar Cristo e só consegue enxergar os desafios que tem, mas se você só consegue ver os desafios, é a prova que eu tenho que você está perdido no caminho. Porque é impossível, irmão, você caminhar com alguém sendo gerado na graça e caminhando junto dentro do apostolado, caminhando sempre daqueles que vão enviados para carregar uma boa mensagem. A boa mensagem é Jesus Cristo, Ele é o Evangelho, Ele é o cumprimento do Evangelho. É impossível você caminhar diante do Evangelho e não ver coisas boas, irmão. É impossível. Tem os desafios? Tem, irmão. Na equipe de Jesus tinha. Jesus tinha 12, 11. E vai caindo. No momento de sofrimento tinha 3, irmão. Olha que é pior do que isso. Na cruz tinha quantos lá, irmão? Só um. E nós estamos falando do projeto divino para a redenção da humanidade na terra. Só tinha um ali. Você acha que ele não tinha desafios na equipe dele? Claro que tinha, irmão. Mas o foco era outro. O foco não era a pessoa. O foco era o reino. E pelo reino eu amo as nossas divergências, porque a congruência é muito grande, a convergência é extraordinária. Eles viam a cada passo pessoas sendo acrescentadas, e o próprio Deus se incumbia de trazer aqueles que iam ser salvos, para que a graça de Cristo fosse apresentada, irmão. Quando nós vamos viver esse tempo em que Deus vai trazer as multidões, para que a minha vida seja a carta de Romanos, apresentando Jesus Cristo para aqueles que vão chegar? Aleluia, a expressão da graça, mas também do apostolado, do envio, da missão, daquilo que precisa ser gerado. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te trazer clareza hoje sobre esse assunto. Viver uma vida religiosa pode ser bonito, poético e socialmente um status, mas não tem impacto no mundo espiritual, irmão. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para te mostrar que através da sua vida, o verdadeiro evangelho chamado Jesus Cristo pode levar a graça e a justiça de Deus para todas as esferas de pessoas que estão precisando. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo ensina para a gente caminhar para o fim. Ele ora por Roma. Ele não tinha ido em Roma, nem conhecia essa igreja. Não foi uma igreja que ele plantou, foi uma igreja que nasceu. Diz os estudiosos aí que nasceu desse avivamento. Quando o povo voltou para Roma, voltou de Atos 2, voltou para Roma, se juntaram, não conseguiram conter aquela chama no coração deles, formou uma igreja. Então Paulo ora por eles, ele agradece por Roma, porque as notícias da fé dos romanos estavam chegando até os ouvidos do apóstolo Paulo. Ele intercede, ele deseja estar com eles. Para quê? Tem gente que fala assim, esse negócio de impartição de espírito, olha o que o próprio apóstolo Paulo escreveu, para compartilhar um dom espiritual. Gente, a própria Bíblia se interpreta dom espiritual. Não é ele chega lá com alguma habilidade, algum dom natural que ele tem. Ele queria compartilhar os dons espirituais dele, ele queria servir aquela igreja. Irmãos, os testemunhos que chegaram até o ouvido do apóstolo Paulo eram testemunhos do quê? Vou pregar tudo de novo, reseta o cronograma aí, o cronômetro. Testemunho de fé, irmão.
mesmo ouvindo, pastora, testemunhos de fé, ele podia falar assim, não, está todo mundo maduro. Não, Senhor. Ele ouviu testemunhos de fé, sabe o que ele fez? Eu preciso ir lá. Agora, pegar essa fé deles, aquilo que já está acontecendo, sabe, essa paixão que já está no coração deles, a prática que eles têm vivido, e trazer fundamentos para eles. Preciso impartir um dom, preciso compartilhar algo com eles, eu preciso servir essa igreja, eu preciso pegar a mão deles e caminhar junto com eles no caminho. Quem sabe hoje a sua vida não se encaixa nesse momento, talvez até agora a pregação não foi para você, mas agora chegou a sua vez. Está vivendo uma vida de fé, está vivendo uma vida de testemunhos, está vivendo uma vida extraordinária, e glória a Deus por isso. Eu, como Paulo, oro para que, nossa, isso cresça e apareça, e Jesus Cristo seja o centro da sua vida, irmão. Glória a Deus. Mas chegou o momento de dar um próximo passo. Chegou o momento de entrar em uma nova estação, em uma nova medida. Esse é o tempo que Deus tem para ir. Uma igreja de 26 anos de história, uma igreja avivada, uma igreja cristocêntrica, mas que nós vamos levá-los a um novo nível de conhecimento de quem Deus é, através da vida prática. Para encerrar essa mensagem, quero que você vá embora com uma mensagem no seu coração. O apóstolo Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus. Para pensar comigo na vida desse autor, do Paulo. O nome em hebraico dele é Shaul. Shaul significa em hebraico resposta de oração, orado por, pedido por. O que isso nos ensina? Para a cultura dos hebreus, para a cultura judaica, quando o filho nascia, um nome profético era dado à criança, ou o nome que tem a ver com o futuro, ou o nome que tem a ver com a situação do nascimento. Então os nomes na cultura judaica estão atrelados a uma palavra profética para a vida dessas pessoas. Quando sabe o significado do nome de Caim? Alcancei de Deus um varão. O que você entende? Se eles estão celebrando que alcançaram de Deus um varão, é porque eles tentaram e antes não tinham o varão. Tinham outras coisas, tinha a mulher, a varoa. Nome de Jacó, suplantador, aquele que passa a mão no outro, puxa o tapete, puxa o calcanhar, porque ele nasceu com a mão no calcanhar do irmão dele. Então os pais viram aquilo e falaram, Isaac é uma onomatopeia para risada. A risada que a gente escreve no WhatsApp é kkkk, não é? Ou RS. Em hebraico é tsak, 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 Isaac. Sara riu e o anjo falou o quê? O nome do menino vai ser? Riso, tsak, 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 tsak. Então todo nome em hebraico ele carrega essa semente profética, irmão. O mundo espiritual é mais real que o mundo natural. Agora o nome do apóstolo Paulo foi dado Shaul, resposta de oração, orado por, pedido por. Irmão, qual o pai e a mãe que precisa orar para ter um filho? É aquele que não consegue, sim ou não? E quando alcança, nossa, olha, resposta de oração, orei, clamei, fiz voto. Quem sabe até o nome de Samuel podia ser Shaul, resposta de oração, né? E quanta oração, clamor, dor, tudo. Mas o nome dele tem algo ainda por trás, oh glória. Agora, a vida prática dessa criança foi os pais pegarem aquela resposta de oração,
aquela expressão de um milagre, e entregar ele numa vida devota a Deus. A vida de Paulo, de Saulo, foi crescer aos pés dos rabinos mais influentes, irmãos. É como se a família dele juntasse todos os recursos que tinha para mandar ele para estudar em Harvard. Não sei se hoje é Harvard ainda as maiores faculdades, mas vocês estão entendendo. Estudar nas melhores faculdades que o planeta Terra pode proporcionar. A família fez isso com o apóstolo Paulo, para que ele vivesse uma vida devotada àquele que fez o milagre. E ele cresce nos preceitos do judaísmo, irmão, de uma forma absurda. Ele fala que ele é irrepreensível em 613 preceitos, irmão do céu. 613 leis orais. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo dá trabalho, irmão. 2. Imagina 613 regras de vida. O homem disse que ele era irrepreensível na lei do Senhor. Acreditava, conseguiu uma cadeira no Sinédrio, conseguiu se tornar uma das pessoas que seriam como se fosse um desembargador, um juiz de uma segunda instância aqui do nosso país, dentro da lei judaica. As roupas de Estevão, no apedrejamento de Estevão, estavam aos pés do apóstolo Paulo. Simbologicamente falando, o veredito para a morte de Estevão veio dele, por isso que tem as roupas de Estevão estavam aos pés dele. A culpa da morte de Estevão estava sobre a conta dele. Mas ele não matou porque ele era um torturador, porque ele acreditava que estava defendendo a lei mosaica, a lei de Deus através da vida de Moisés. Um homem que qualquer um podia olhar e falar assim, um homem íntegro, um homem reto, que quando começou a perseguir os cristãos, não fez por desvio de caráter, mas por zelo, aquilo que ele havia gastado a sua vida inteira acreditando, irmão, estudando, se esforçando, zelando, renunciando, se separando, se santificando. Ele construiu essa jornada. Até que um dia, quando ele soube que os cristãos poderiam usar uma estratégia de ir para Damasco, de Damasco expandir o evangelho, porque ali era um porto, era uma rota comercial muito forte. Então, se você quisesse espalhar uma notícia, ali tinha gente que ia para todos os lados de navio. Era você ficar em Damasco e começar a falar ali que todo mundo ia levar essas... Ninguém gosta de fofoca, né, gente? Fofoca não espalha, não. Tem que se esforçar muito para contar uma história, sim ou não? Era parar numa esquina e começar a pregar lá, irmão, isso ia para o mundo inteiro, essa notícia. O apóstolo Paulo, inteligente, falou assim, vou para Damasco, porque eu vou abafar, eu vou pegar quem está pregando lá, eu vou prender, eu vou matar, eu vou fazer acontecer, mas essa seita não vai crescer. Ele acreditava nisso, irmão. Mas a caminho de Damasco, aleluia, uma grande luz se apresenta para ele. Olha como é lindo você conhecer as Escrituras, né? Jesus se apresenta sendo a luz do mundo. Lá em Gênesis tem ali um negócio com as palavras, quando diz haja a luz ali. O luminar só foi criado no quarto dia, o sol e a lua só foi criado no quarto dia. Que luz era aquela que foi criada e designada? É um imperativo, é uma ordem, seja a luz. Tem uma linha de estudiosos que está falando que ali é uma conversa entre o pai e o filho, falando assim, o pai falando ao filho, seja a luz. E de repente, aquele que precisava de uma iluminação, porque a intenção era boa, mas estava perdido no caminho, precisava da luz. O que apareceu a ele? A luz. Confrontando ele. Saulo, chama pelo nome. Saulo, resposta de oração. Você não é um milagre? Como é seu nome? Saulo. Resposta de oração, você é um milagre. Por que não acreditar nesse milagre?
embasbacado e muda tudo dentro da cabeça desse homem. Que a luz do conhecimento desceu ao coração dele. E ele sai da posição de um homem influente, de um homem poderoso, de um homem em alta estima, um homem que tinha uma equipe, pastor. Ele estava junto com os amigos dele, perseguindo os evangélicos da época, os cristãos. E eu fico imaginando que depois de 3 dias, cego, trancado dentro de um quarto, o diácono foi lá. O diácono pediu oração forte no grupo de intercessão lá, falando: gente, o homem aí tá perseguidor, matador de gente, tá aqui. Ora aí, gente. E o Espírito Santo falando pro diácono: vai lá, prega para ele. E o diácono: eu não, vou morrer. O Espírito Santo: vai lá, prega para ele. Não vou, ora por ele, tá doido. Ele vai mandar matar eu. Tem família, tem menino. Irmãos, depois desse encontro com Cristo, depois da ação dos irmãos ali na vida dele, da intercessão, da oração, do discipulado, da conversa, do acolhimento, as escamas caem dos olhos desse homem, irmão. Aquilo que era turvo, que era trevas, aquilo que deixou ele cego, passa a ter luz, clareza e consciência de todas as coisas. Aleluia. Alguém pegou na mão dele e apontou para ele um caminho. Aleluia. Alguém fez esse homem caminhar no caminho chamado Jesus Cristo. E eu fico imaginando como foi encontrar a equipe. Ah, você está aí, Paulo, vamos lá prender os crentes. Rapaz, não dá não. Como assim? Está aqui, ó, vamos, nós temos lei, nós temos legalidade. Temos as cartas, temos autorização, vamos lá prender eles, está tudo certo. Inclusive já sei que tem um ali, outro ali. Rapaz, não dá não. Como assim não dá, irmão? Eu me tornei um deles. A graça me alcançou. E eu vou devotar minha vida agora para anunciar essa mensagem. Eu não me envergonho do Evangelho. Aleluia! Se for necessário enfrentar aqueles que me conheciam de outro jeito, para mostrar a graça de Deus na minha vida, eu vou lá e vou falar que eu não sou mais aquele, não vivo mais naquele lugar, não tenho mais os mesmos propósitos. Agora eu vou gastar a minha vida anunciando que é Ele e é por Ele que eu vou investir todos os dias da minha vida. Aleluia! Estou gastando a minha vida. Fique em pé no seu lugar. Perdendo tudo por amor e com alegria. Faça essa música ser uma verdade na sua vida em nome de Jesus. Uma oração sincera. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor. Com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Quero fazer um apelo aqui ao seu coração. Você ouviu aqui 50 minutos de mensagem falando sobre uma graça que nós não merecíamos. Você sabe quem você é. Você sabe quem você vê na hora que você olha no espelho. Sabe os seus pensamentos. Mas mesmo assim, Ele fez primeiro. Ele se entregou por amor a você, te dando total acesso à graça. O que precisa agora é que a expressão da fé aconteça. É a ação, é a vida prática, é dar o próximo passo. E pelos meus olhos aqui, vejo que todos são cristãos.
Mas se tem alguém aqui no nosso meio que não entregou a vida para Jesus ainda e gostaria de receber essa graça, teve clareza de que sem Jesus a sua vida não faz sentido algum, gostaria de entregar a sua vida a Ele, ou pode até ser que você já fez isso um dia, mas na empolgação de um momento, sabe, por qualquer que seja o motivo, que hoje não me interessa e não interessa nem a Jesus Cristo, você esfriou porque não tinha encontrado com Ele como o apóstolo Paulo encontrou, a luz te trazendo clareza, a verdadeira graça na sua frente, e hoje essa luz está aqui te convidando, te chamando pelo seu nome. Deixa eu entrar na sua vida, deixa eu ter relacionamento contigo. Se você ainda não fez essa oração de confissão pública, entregando a sua vida a Ele, gostaria de fazer, vem aqui à frente, eu quero te ajudar. Ou se você fez e se esfriou por qualquer que seja o motivo, irmão, e hoje gostaria, sabe, de sair daqui com a fé madura, sair daqui por aquelas portas e praticar uma vida de devoção a Ele, uma vida que faça sentido, que faça valer a pena ser vivida, uma vida que vai trazer harmonia para dentro da sua casa, que vai fazer teus dias terem sentido, irmão. Vem aqui à frente também, eu quero orar junto com você. Quero apresentar a sua vida diante de Cristo. Se você está aqui em alguma dessas condições, gostaria de fazer essa oração agora, levanta sua mão assim. Gostaria de voltar para Cristo, ou eu gostaria de me entregar a Ele. Tem alguém aqui no nosso meio? Aleluia. Agora vamos mudar o apelo. O avivamento verdadeiro, ele começa no nosso coração, começa no encontro, como o apóstolo Paulo. Ele tinha uma crença, ele tinha uma fé, ele viveu a vida inteira acreditando numa coisa. De repente ele foi iluminado e aconteceu algo com ele, irmão. É ele e a experiência dele. Ele sabe o que ele viu, ele sabe o que impactou, e ele sabe o que ele teve que renunciar. É ele e Deus, e ponto final. Só que a partir desse avivamento individual que ele teve, qual foi o próximo passo? A comunidade entrou em ação. Foi lá o diácono, orar por ele, discipular ele, pegar na mão dele. Depois ele passou um tempo caminhando junto com os apóstolos, aprendendo. Aí entra a vida em comunidade. Depois disso é que ele foi sair em missão. Então temos aqui um processo. Primeiro o avivamento começa no coração. Depois a vida em comunidade vai lançando fundamentos dentro daquilo que aconteceu no coração. Você entende o porquê, você entende o como, você entende um propósito, você ganha paixão, e você começa a fazer as coisas de forma intencional. Não é porque tem que fazer, né? Eu venho para a igreja não é porque eu tenho que vir, eu venho porque eu sei que a vida em comunidade vai me fazer caminhar no caminho. E aí o próximo estágio é ser enviado. E eu gostaria de chamar os pastores aqui à frente, e que os pastores te ajudassem em oração. Não importa em qual fase desse processo você está, Cristo vai se apresentar para você em qualquer uma delas. Talvez você já está no ponto de ser enviado, irmão, ser ativado ministerialmente, sabe, de virar uma página aí da sua vida, de inconstância diante de Deus, para assumir de verdade e falar: meu, eu tenho uma chamada, carrego algo profético, minha família é uma família sacerdotal, eu vou assumir a minha posição. Quem sabe você já não está nessa estação, ou então você está na estação daquele que foi salvo, e agora precisa pegar na mão da comunidade e caminhar junto com a comunidade. Ou você está na estação da salvação ainda, está naquele anda, cai, anda, cai, anda, cai, anda, cai. E está tudo bem, é um processo que eu passei, todo mundo já passou, ou está passando. Faz parte. Qualquer uma dessas etapas que você estiver vivendo, vem aqui à frente. Deixa esses homens e mulheres de Deus ser boca de Deus na sua vida e trazer uma palavra revelada do céu para o seu coração, enviando, consolidando, ou te fazendo ser apaixonado e incendiário por Jesus Cristo. Vem aqui na frente receber essa oração de imposição de mãos em nome de Jesus.